Como a gente já viu aqui no live, o estado de São Paulo vive hoje o primeiro dia útil da chamada fase de transição do plano de combate à Covid-19. Algumas atividades comerciais, como shoppings, lojas de rua, foram liberadas, seguindo, claro, algumas regras específicas. Sobre essa nova flexibilização, a gente vai conversar agora com o coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid-19, João Gabardo. Secretário, muito bom dia para você, obrigada por nos atender. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniel. Prazer falar com vocês. Secretário, a gente tem uma taxa de ocupação acima de 80% ainda no estado de São Paulo. O senhor mesmo disse numa entrevista aqui à CNN que a flexibilização mais concreta poderia acontecer quando estivesse abaixo dessa taxa. O que aconteceu para o Estado, o governo, poder flexibilizar as medidas restritivas nessa semana e na semana que vem a gente já ter quase todos os setores abertos, claro que com restrições? Bom, o Estado de São Paulo hoje tem uma taxa de ocupação de 81%. A região metropolitana já está com 78%. Então, o que nós decidimos foi, por uma questão de segurança, manter por mais 2 semanas na fase vermelha, porque se isso não acontecesse, algumas regiões já poderiam avançar para a fase laranja e nós estamos ainda com um nível muito elevado de casos, de internação e de óbitos. Então nós entendemos que mantendo na fase vermelha, com essa transição para o laranja, a gente consegue fazer isso com mais segurança. Vai haver uma liberação que não vai ocorrer de todos os setores ao mesmo tempo, né? Essa liberação vai ser feita gradualmente. Então, nessa semana, nós vamos liberar o comércio, isto com uma taxa de ocupação de, no máximo, 25%. Na próxima semana, já a partir desse sábado, a gente abre e libera os serviços, onde podem funcionar, então, os restaurantes, as barbearias, serviços de manicure, as academias de ginástica, também com uma ocupação máxima de 25%. Então, dessa forma, nós entendemos que por 2 semanas se mantém ainda na fase vermelha, com flexibilizações graduais, com segurança, para depois, a partir do dia 1º de maio, então nós vamos ter uma definição melhor dos números para identificar qual será a próxima classificação que o Estado de São Paulo vai ter. Doutor Gabardo, essa flexibilização foi uma decisão unânime? Teve bastante divergência no centro de contingência com relação a flexibilizar nesse momento em que os dados, as taxas ainda estão altas? O centro de contingência são 21 membros, então é muito difícil que qualquer decisão a unanimidade. Então, sempre existe divergências, sempre existem posicionamentos que um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas o centro de contingência busca obter sempre o máximo, né, e ter o máximo de orientação que seja de acordo com a maioria dos centros de contingência, né? Se não se consegue ter uma maioria absoluta, se consegue ter pelo menos uma boa parte dos membros apoiando as recomendações que são dadas ao governo do Estado. Não necessariamente o governo do Estado ele aplica instantaneamente todas as recomendações. O governo, a gente tem que entender que ele tem que analisar vários setores, tem que ver isso sobre várias óticas. O centro de contingência vê do ponto de vista de segurança para a saúde e dá as recomendações nessa linha. Secretário, a gente sabe que nem sempre, né, claro, as pessoas respeitam, ou mesmo até os comerciantes respeitam esse limite de 25%. Por exemplo, nos shoppings, a gente viu, né, ontem, quando começou essa fase de transição, filas para as pessoas entrarem nos shoppings. O governo chegou a calcular qual que é o impacto disso, que isso pode ter daqui a 14 dias no estado de São Paulo, tendo em vista que nem tudo é seguido da forma que deveria ser? Sempre que há um aumento da movimentação das pessoas, em que as pessoas passam a ter contato físico mais próximo, mais frequente com outras pessoas, o risco de aumentar a transmissibilidade da doença existe. Isso é inegável. Da mesma forma,
quando nós reduzimos essa mobilidade, nós reduzimos a transmissão. Então, o que se busca é um ponto de equilíbrio, que no Plano São Paulo, ele é muito baseado nesses indicadores de oferta de leitos, de capacidade de leitos, de ocupação desses leitos e também nos índices de transmissibilidade. Nesse momento, nós estamos com uma redução no índice de ocupação dos leitos. Nós chegamos, há 2 semanas atrás, estarmos com 93% de ocupação. Hoje, estamos com 81%. Na região metropolitana, 78%. Mas mais do que isso, com indicadores de redução. Lento, mas está se mantendo essa tendência já há alguns dias, tanto na redução do número de casos novos, como principalmente nesse índice que é muito importante, talvez o mais importante para nós, que é o número de novos pacientes que estão procurando ou que estão buscando leitos de UTI. Ele tem caído gradualmente. 300, 400 pessoas a menos diariamente estão sendo internadas. Então, é um indicador importante, é um indicador que reflete logo adiante na redução do número de óbitos e, com isso, a gente consegue, com alguma segurança, voltar a alguns setores a funcionarem, porque nós já estávamos nessa fase vermelha desde o dia 6 de março, já tem mais de 30 dias, quase 1 mês e meio, em que todos os setores estavam fechados. Nós temos que compreender também a dificuldade do setor de comércio, a dificuldade dos restaurantes, a dificuldade das academias, enfim, todos esses setores que podem, isso que é importante, eles podem voltar com uma ocupação baixa e com muito cuidado. Se esses setores não tiverem esses cuidados, eles sabem que mais adiante, daqui 2 semanas, 3 semanas, a gente pode ter que voltar para a fase vermelha. Ou isso é o que ninguém quer, nem eles, nem o centro de contingência, nem o governo e nem a população. O que nós queremos é, gradualmente, voltar a uma vida um pouco mais próxima da normalidade, mas com segurança para as pessoas. Tem um outro aspecto que deve ser considerado, que nós já estamos com a vacinação bastante adiantada, principalmente nas faixas etárias mais elevadas, 90, 85, 80 anos. Então, essas pessoas que sempre têm um risco maior de ter caso grave, de ir para a UTI e muitas vezes até mesmo de óbito, nessas faixas etárias, a incidência de internação hospitalar tem reduzido muito, de uma forma muito intensa, e também reduzido o número de casos que vão a óbito. Infelizmente, reduz de um lado, porque reduz das pessoas que estão sendo vacinadas, estão sendo imunizadas, mas a população jovem se expõe um pouco mais. E essa exposição dos jovens faz com que tenha um aumento na incidência de casos moderados e casos graves, entre essas. Por isso, a nossa recomendação: façam isso com cuidado. Vamos tentar voltar a essa normalidade com todos os cuidados possíveis, né? De distanciamento, sempre que for necessário, o uso de máscaras 100%, a limpeza, a higienização das mãos. Dessa maneira, a gente pode voltar lentamente à normalidade, sem risco de aumentar a transmissibilidade da doença. É isso que nós esperamos. Aí, quanto mais gente ajudar, quanto mais gente respeitar, mais rápido a gente sai dessa. Obrigado, doutor João Gabardo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcela.